Fechamos o arquivo do crime da mala de 1908. Agora avançamos no tempo até os anos 60. Saímos de um crime passional escondido em um baú e vamos para as ruas de São Paulo investigar um criminoso que não se escondia. Ele zombava da polícia e se tornou um ícone pop do crime. Vamos abrir o arquivo de João Acácio Pereira da Costa. São Paulo, anos 60. A cidade crescia, moderna e rica. Mas, nas sombras das mansões dos Jardins e do Morumbi, um fantasma aparecia. Ele era audacioso, invasor, e tinha uma assinatura bizarra. Ele não era um ladrão comum. Ele não tinha pressa. Ele conversava com as vítimas, bebia seus uísques e roubava seu dinheiro, e ele sempre carregava uma lanterna com uma lente vermelha. A imprensa o apelidou, e o apelido se tornou uma lenda maior que o homem. Hoje, o Arquivo Enigma investiga o bandido da Luz Vermelha. O Luz Vermelha aterrorizou a elite paulistana entre 1966 e 1967. Seu nome real era João Acácio Pereira da Costa. Seu método era sempre o mesmo. Ele agia de madrugada, em casas de luxo. Ele escalava muros, arrombava portas e janelas com uma habilidade impressionante. E então, ele acordava os moradores. Mas não com um grito. Ele acordava os moradores com um feixe de luz vermelha no rosto. E aqui, o primeiro enigma. Por que a luz vermelha? A polícia da época tinha teorias. A luz vermelha é menos perceptível à distância. Ela não cega a visão noturna, permitindo que o bandido enxergue no escuro enquanto a vítima fica desorientada. Mas a verdade é que era teatral. Era psicológico. Era a sua marca registrada. Era o aviso de que o Luz Vermelha estava ali. Mas o que realmente torna este caso um arquivo enigma é o comportamento de João Acácio dentro das casas. Ele não era um ladrão comum de pega e corre. Ele era um performer. Ele passava horas nas residências. Ele amarrava as vítimas, mas depois sentava para conversar. Perguntava sobre a vida delas. Comia a comida da geladeira. Bebia o uísque do dono da casa. Às vezes ligava o rádio e ouvia música. Sua personalidade era uma roleta russa. Em alguns assaltos, ele era cavalheiro, quase educado. Em outros, era brutal. Ele estuprou dezenas de mulheres, e ele era um assassino. Durante sua onda de crimes, ele cometeu pelo menos 4 assassinatos confirmados, quando as vítimas reagiam ou o surpreendiam. Ele era imprevisível, um psicopata com um senso de humor macabro. Ele zombava da polícia, deixando pistas falsas e se gabando de seus feitos. São Paulo estava em pânico. A polícia, liderada pelo famoso detetive China, estava sendo humilhada publicamente. O Luz Vermelha era o inimigo público número 1. Ele era tão ousado que chegou a roubar carros e dirigir em alta velocidade, fugindo de cercos policiais. Mas, como todo criminoso em série, ele cometeu um erro. Em 1967, após uma dica de um ex-comparsa, a polícia o localizou, não em São Paulo, mas em Curitiba, no Paraná. A prisão foi um espetáculo. Ao ser pego, João Acácio não parecia derrotado. Ele parecia satisfeito. Ele sorria para os fotógrafos. Ele havia se tornado uma celebridade. O filme dele estava completo. Ele foi condenado a mais de 350 anos de prisão pelos roubos, estupros e assassinatos. O Luz Vermelha passou 30 anos na prisão. Ele foi libertado em 1997, já um homem de meia-idade, em um mundo que ele não reconhecia mais. Ele tentou viver como uma pessoa comum em Joinville, Santa Catarina, sua terra natal. Mas a lenda era maior que o homem. Todos o apontavam na rua. E apenas 4 meses após ganhar a liberdade, o mistério final aconteceu. Em janeiro de 1998, João Acácio, o Luz Vermelha, foi encontrado morto com um tiro de espingarda na casa de um pescador. A versão oficial? Uma briga de bar. O pescador, dono da casa, alegou legítima defesa, mas o arquivo Enigma questiona. Foi uma simples briga? Ou uma queima de arquivo? Uma vingança de policiais antigos?
Ou ele simplesmente não conseguiu se adaptar à liberdade e procurou o próprio fim? O homem que aterrorizou São Paulo terminou morto, de forma banal, em uma briga por peixe. O que o arquivo Enigma conclui? O bandido da luz vermelha não era um gênio do crime. Ele era um psicopata narcisista, caótico e violento. O verdadeiro enigma é porque ele se tornou um ícone pop. A imprensa e o cinema, com o famoso filme de Rogério Sganzerla, transformaram um criminoso brutal em um símbolo anti-herói da rebeldia dos anos 60. A luz vermelha não era tática, era teatro, e João Acácio era o ator principal de seu próprio show de horror. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Fechamos os maiores arquivos de True Crime do Brasil. Qual será nosso próximo mergulho nos mistérios nacionais? Deixe sua sugestão.